Vander Marques, o pastor dos aflitos e encarcerado. Glorioso Deus e poderoso Pai, eu desejo sempre que a paz de Deus seja sobre a sua vida e toda a sua casa. Eu quero te fazer uma pergunta, fica atento, não pule este vídeo, é muito importante isso. Se você tivesse certeza, consciência de que, por exemplo, amanhã seria o seu último dia de vida, sinceramente, honestamente me fala, de todo o coração, o que você faria? O que você faria a respeito, sabendo-se que amanhã seria o seu último dia de vida aqui na Terra? Porque uma coisa é certa, o maior enigma, o maior mistério da morte é justamente aquilo que nós não sabemos. A gente não sabe o dia, a gente não sabe a hora, nós não sabemos. A morte, ela chega repentinamente. Porém, uma coisa faz a diferença. Vê se você me entende bem. O que faz a diferença entre o justo e o injusto? Quem são os justos? São os que viverão pela fé. É o que diz a palavra de Deus. O justo viverá pela fé. Então, o justo, ele não teme, ele não tem medo da morte. E eu falo da morte física. Logicamente, um dia todos vamos perecer. Porque, entenda isso, os que vivem na fé, os que vivem para Jesus, os que vivem com o Senhor Jesus, ou seja, os que creem na sua palavra, os que têm a certeza da salvação, os que sabem e que trazem dentro de si uma certeza de que depois da morte física, eles viverão eternamente. Isso não é uma utopia, é uma realidade que está dentro de cada um de nós, mas não está dentro de todos nós. Lá em João, capítulo 11, você pode acompanhar direitinho na sua Bíblia, no versículo 25, ele fala assim: aquele que crer em mim, ou seja, aquele que vive para mim, que obedece a minha palavra, que teme a Deus, aqueles que creem em mim, ainda que morram, ou ainda que morra, viverá. Ou seja, ele está falando a respeito da morte física, a morte aqui na terra, porque os salvos, os que trazem dentro de si a certeza da salvação, eles ressuscitarão e morarão com Jesus, no descanso do Senhor Jesus, na eternidade. Meu querido, quem crer em Jesus, aquele que crer em Jesus descansa, vive em paz, não vive ansioso, não vive desesperado, não vive com medo da morte. A morte física, certamente, ela, para os salvos, ela já perdeu o poder. Ela já perdeu aquele poder desesperador, porque já não traz mais consigo a condenação. Você está me entendendo? Não existe condenação. Então as pessoas hoje estão vivendo assim, desesperadas, não se importando com a vida depois da morte, ou na presença de Deus, ou no lugar de sofrimento, de dor que não se acaba. Você está me entendendo? Então Jesus, ele afirmou, ele disse: aquele que crer em mim, ainda que morra, viverá eternamente, eternamente na presença de Deus. Por isso que ele afirma categoricamente, dizendo: eu sou a ressurreição e a vida. Ou seja, o que significa isso? Aquele que crer em Jesus e guarda a sua palavra, aquele que guarda a sua palavra, mesmo depois de morto, viverá. E quem vive e crer nele, nunca jamais morrerá espiritualmente. Então compreenda bem, quando o Senhor Jesus ele diz que ele é a ressurreição e a vida, ele está declarando que ele é o único caminho, que ele é a verdade e que ele é a vida. O único que tem poder e autoridade para vencer a morte espiritual. E é isso, de fato, que aconteceu lá na cruz do Calvário. Quando, ao terceiro dia,
após ter sido crucificado, a morte, a condenação, as doenças, as chagas, o sofrimento foram derrotados. Derrotados. Eu me lembro que lá no Evangelho de João, eu creio que é capítulo 7, versículo 38, eu vou colocar aí direitinho, ele afirma o seguinte: quem crer em mim, conforme, ou seja, de acordo com as Escrituras, com a palavra de Deus, com a Bíblia, você tem que crer conforme a palavra de Deus, não é crer à sua maneira, como muitos aí acham que são independentes e da maneira que ela crê, eu creio em Deus e pronto, acabou. Não, é conforme. Quem crer no Senhor Jesus, conforme as Escrituras, ele promete que do seu interior, de dentro de você, do seu íntimo, fluirão rios de água viva. E isso, ele estava se referindo, nisso ele estava falando a respeito do Espírito Santo, da presença do Espírito Santo. Hoje você tem o Senhor Jesus, o nome do Senhor Jesus, você tem a palavra de Deus, as Escrituras, você tem o Espírito Santo. Quando ele se referiu ao Espírito Santo, ele estava falando no que ele disse lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Ele disse: recebereis poder ao descer sobre ti, sobre você, o Espírito Santo. Então você recebe o poder de vencer a morte espiritual, de permanecer na vida eterna. Você recebe a autoridade de Deus para vencer os obstáculos, as adversidades aqui na terra. Veja, meu querido, hoje nós estamos apenas tendo uma experiência num corpo físico, mas nós somos alma, nós somos espírito. E quando ele disse que vamos receber poder, que rio de água viva fluirão do nosso interior, ele estava dizendo a respeito de você buscar o Espírito de Deus, o Espírito Santo. E aí nós vamos ser imitadores, como ele fala lá em Efésios 5. Seremos imitadores de Cristo, de Deus. Porque nós nunca seremos como ele. A Bíblia diz que nós somos um pouco menor que ele e maior que os anjos. Olha só a nossa importância, olha o seu valor. Então, nós vamos ser imitadores, nós seremos testemunhas, vamos testificar o Senhor Jesus aqui na terra, através de quê? Através do amor. O amor, ele reúne a fé, a esperança. O amor, ele é paciente, ele é humilde, ele é diligente. Você está me entendendo? O amor, ele é obediente, ele traz dentro de si o temor a Deus. O amor faz você ser generoso. Consiste em você priorizar o testemunho do Senhor Jesus. Nós temos que ser o perfume de Deus para exalar a presença do Espírito Santo. Não deixe, não permita que o mundo venha tirar isso de você, esse direito que o Senhor Jesus te concedeu. Então, meu querido, a partir de hoje, faça isso. Busque a presença de Deus de todo o seu coração. Se volte para Ele. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Enquanto nós estamos vivos, respirando, nós temos a oportunidade de testificar o Senhor Jesus aqui na terra. E vamos ter rios de água viva fluindo de dentro de nós. Vamos ter saúde, paz, alegria, mesmo diante de batalhas, mesmo diante de adversidades. Deus, Ele será com você enquanto você for com Ele. E Deus te abençoe. Um forte abraço do teu amigo, pastor missionário Wander Marques. Fique em paz.